Olá, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Lemos e hoje nós iremos dar uma pílula de informações sobre dispneia de origem cardíaca, sendo muito importante o raciocínio clínico para evitar erros diagnósticos durante os seus estudos e durante os seus atendimentos. Vamos lá? A dispneia de origem cardíaca, ela deve ser diferenciada de origem, por exemplo, pulmonar, porque isso causa confusão. A dispneia é uma sensação subjetiva, muitas vezes subjetiva, consciente, desagradável quando se respira. Dispneia é uma dificuldade, uma falta de ar. Às vezes o paciente está taquipneico. Ele tem aumento da frequência respiratória, mas ele não tem dispneia. Então a gente tem que saber diferenciar isso. E a maioria das vezes ele pode estar com dispneia e taquipneico. Aí a gente chama isso de taquidispneia. A causa maior de dispneia de origem cardíaca é a congestão. Então imagine você tem um coração fraco, esse coração gera um volume sistólico reduzido, então eu tenho um aumento do volume diastólico final, esse coração fica cheio de fluido, a pressão do átrio esquerdo aumenta, a pressão das veias pulmonares também aumenta. Isso vai refletir onde? De onde vêm as veias pulmonares? Do pulmão. Então vai haver um aumento da pressão hidrostática dos capilares venosos, vai extravasar fluido do capilar para o interstício pulmonar, o paciente vai ter dispneia. E dependendo do grau de congestão cardíaca, que vai gerar congestão pulmonar, esse paciente pode ter infiltrado até dentro do alvéolo. E ele vai ficar cada vez mais grave. Isso causa dispneia. Outra causa de dispneia de origem cardíaca, quando o paciente está infartando, ele pode sentir falta de ar. Então é importante você perguntar para o paciente as características da dispneia, 4 que não pode faltar. A duração, a evolução, a relação com o esforço e a posição que o paciente está. Vou falar disso já já. Então, é uma sensação desconfortável e subjetiva para respirar. Você vai observar o paciente, ele vai estar desconfortável, ele pode estar com taquipneia. E não referir falta de ar. Acabei de falar agora. Ou seja, ele apresenta taquipneia, mas não dispneia. E por que ocorre a dispneia? Então, se eu tenho uma alteração tanto da pressão parcial de oxigênio quanto a pressão parcial do CO2, eu vou ativar centro respiratório. O CO2, ele ativa os quimiorreceptores centrais, situados lá no núcleo do tracto solitário, lá no cérebro. Então, se aumenta a quantidade de PCO2, vai haver um aumento da concentração de hidrogênio no líquido céfalo-raquidiano, vai estimular o centro respiratório, o paciente vai ter a sensação de dispneia. Ou, se o paciente tiver uma hipoxemia, a hipoxemia ela ativa os quimiorreceptores periféricos, situados nos corpúsculos aórticos e carotídeos, o paciente vai ter dispneia. Então, o que vai ocorrer? Um aumento do esforço do trabalho muscular respiratório, e isso é maior do que aquele exigido para a atividade que o paciente está fazendo. Por quê? Porque ele necessita de uma ventilação alveolar aumentada, então ele vem com a dispneia. Então, ativa o centro respiratório lá central, através do aumento do CO2 ou da redução do oxigênio nos quimiorreceptores periféricos. Agora, vocês fiquem atentos, porque é importante aqui, no caso do paciente com doença cardíaca, a dispneia na insuficiência cardíaca. O que é dispneia paroxística noturna, DPN, e ortopneia? Dispneia paroxística noturna é uma dispneia que ocorre geralmente após 1 a 2 horas que o paciente deitou e dormiu. Ele fica de 1 a 2 horas deitado. Ele é acordado subitamente, e com uma dispneia, com uma falta de ar,
E só melhora depois de uns 10 a 15 minutos. Então, isso é a definição de dispneia paroxística, noturna clássica. Ah, Vanessa, o paciente deitou, dormiu 1 hora, acordou rapidinho e melhorou. Não, isso não é dispneia paroxística noturna. Ah, o paciente deitou, dormiu ali uns minutinhos, 10 minutinhos, acordou rapidamente e melhorou. Isso também não é dispneia paroxística noturna. Por que é importante esse entendimento e entender a fisiopatologia? Quando o paciente deita e ele tem uma doença cardíaca que dificulta a formação do débito cardíaco, que é a insuficiência cardíaca, o sangue acumula no ventrículo esquerdo, ou seja, aumenta o volume diastólico final do ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo aumenta a sua pressão, como eu já disse anteriormente, reflete lá no pulmão, por causa do aumento da pressão hidrostática, vai haver congestão pulmonar, o paciente vai ter dispneia. Então, se o paciente deita, quando ele deita, o retorno venoso do paciente aumenta. Se o retorno venoso aumenta, vai aumentar a quantidade de fluido que chega ao coração. A gente chama isso de pré-carga, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo. Então, ele deita, aumenta o retorno venoso, vai piorar a congestão pulmonar. Então, o pulmão vai congestionando lentamente, até que depois de 1 a 2 horas o paciente é acordado. Quando ele acorda e senta, na hora que você senta, o retorno venoso diminui. Se diminui o retorno venoso, vai diminuir a congestão pulmonar e o paciente vai melhorar de 10 a 15 minutos depois que senta. Isso é dispneia paroxística noturna. Agora, o que é ortopneia? Ortopneia é quando o paciente deita, não importa se imediatamente, não importa. Você deitou, o paciente não suporta ficar deitado, ele tem que sentar. E a hora que ele senta, ele melhora. A dispneia paroxística noturna pode evoluir, o paciente pode piorar a insuficiência cardíaca, a dispneia paroxística noturna evoluir e o paciente ter ortopneia? Pode. Então, como que ele vai falar para você? Ele vai falar assim, nossa, doutora, antes eu deitava, depois de 1 a 2 horas eu acordava numa falta de ar absurda. Depois de 10 a 15 minutos eu melhorava. Aí eu levantava, eu ficava bem. Agora, doutor, eu não aguento nem deitar mais. Ou seja, o quadro piorou. Esse paciente está piorando. Existe outro caso, o paciente que tem qualquer comprometimento torácico, ele deita, a dor piora e ele levanta. Isso é ortopneia, simplesmente. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica tem ortopneia, por exemplo. Paciente com tromboembolismo pulmonar pode ter ortopneia. Então, o paciente precisa referenciar bem, você precisa caracterizar bem, porque isso pode te ajudar já na hora que ele está te falando, ok? Se o paciente tem uma dispneia súbita, a dispneia súbita já não sugere, por exemplo, nesse caso, uma insuficiência cardíaca. Então, dispneia súbita pode ser um pneumotórax, embolia pulmonar, o edema agudo de pulmão, uma obstrução brônquica. O artigo que eu mandei de dispneia, ele ajuda muito. Eu vou mandar novamente para vocês poderem estudar. A dispneia pode ser aguda, menor que 30 dias, ou pode ser súbita, e pode ser crônica, maior que 30 dias. As causas cardiovasculares mais comuns, existem várias outras causas, gente, eu estou reportando aqui as causas cardiovasculares. Insuficiência cardíaca, doença valvar, doença pericárdica e doença de grandes vasos. Então, além das classificações da dispneia, eu já falei dispneia paroxística noturna, agora a dispneia pode ser de esforço. O paciente pode falar assim, ó, pequenos esforços, médios esforços e grandes esforços. A dispneia pode ser de decúbito, que é de hipertensão veno-capilar, que eu acabei de explicar agora no raciocínio da dispneia paroxística noturna e ortopneia. A dispneia pode ser dispneia paroxística noturna, que eu acabei de falar. Pode ser por falência do ventrículo esquerdo? Pode. A causa pode vir depois do infarto, dependendo da parede ventricular. Por exemplo, a parede ventricular esquerda comprometida, o paciente vai ter falência ventricular esquerda, pode ter dispneia paroxística noturna. O paciente ter estenose da válvula mitral.
quando a válvula mitral está estenosada, fica difícil de haver o enchimento do ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo fica com a pressão muito aumentada, e isso vai refletir no pulmão, fazendo com que haja congestão. Existe um outro tipo de dispneia, que é a dispneia periódica, ou dispneia de Cheyne-Stokes, que ela é muito encontrada em pacientes com alteração do sistema nervoso central, doença cardiovascular e intoxicação medicamentosa, que a gente já falou anteriormente na outra aula. Dentro da classificação de dispneia, no paciente com doença cardíaca, é importante a gente fazer a classificação da New York Heart Association, porque ela tem uma classificação funcional. Então, por exemplo, o paciente fala assim, doutor, eu tenho uma falta de ar, eu tenho um problema cardíaco e eu não tenho nenhuma limitação física, eu faço minha atividade normal, minha caminhada, vou ao supermercado, eu não sinto nada. Então, classe 1. Não, doutor, olha, eu já tenho uma doença no meu coração e assim, quando eu faço uma atividade além do meu habitual, eu sinto falta de ar, mas no repouso eu não sinto nada. Então, classificação 2. A pior delas é a 4, que o paciente tem doença cardíaca, ele não consegue fazer atividade física nenhuma, sente falta de ar, fadiga, cansaço, palpitação no repouso. Isso já te ajuda. Então, se você ouvir assim, classificação classe 4 da New York Heart Association, da NYHA, o paciente não está bem. O paciente tem uma doença cardíaca grave. Então, a dispneia pode ser súbita, funcional, crise do pânico, associada a sibilo. A gente já falou mais para trás. E a dispneia da insuficiência cardíaca, ela é ao esforço, ela pode ser de decúbito, ela pode evoluir e ser a ortopneia, e ela pode ser paroxística noturna. A súbita, dor torácica pleurítica, pode ser um pneumotórax. E você tem que diferenciar a história de doença pulmonar. Eu espero que eu tenha te ajudado a direcionar seus estudos e aqueles que estão começando a roteirizar seus estudos. Deixo um abraço, muito obrigada e boa sorte.